Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa aula de processo civil, parte geral. Aqueles comandos determinantes para você aprender onde deve ajuizar uma ação, quais são os procedimentos dentro de um processo e assim avante. Nós estávamos falando na aula passada do impedimento e da suspeição do juiz, né? Quando que o juiz ele tem ali um grau, né, de presunção da parcialidade do juiz. Lembrando que se esse caráter é objetivo, ou seja, uma parcialidade do juiz que está escancarada, é um caso de impedimento, ou quando é aquela mera suspeição ali, o juiz, eu vi no Facebook que ele tem uma foto com a parte, ou no Instagram que eles foram juntos para a praia, é aquela suspeição de que ele não pode, talvez ele não seja imparcial naquele processo, então daí é um caso típico de suspeição. Então vamos ver as implicações disso lá no artigo 146, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, então o juiz olha lá as partes e fala, ixi, aqui pode ter problema, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias apresentará suas razões acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, uma vez que o juiz reconhece aquele pedido, né, a parte fala, juiz, eu entendo que você é impedido ou suspeito. O juiz, se ele reconhece, ele manda, ele remete os autos para o substituto legal dele. Mas se ele fala, ó, tudo bem, você colocou aqui, mas eu não concordo. Neste caso, ele vai determinar a autuação em apartado, ou seja, abrir uma caixinha, né, um outro procedimento ao lado do processo, para não tumultuar a ordem normal do processo principal. E no prazo de 15 dias, ele apresentará suas razões acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, para provar o contrário, para dizer, olha, não existe nenhum tipo de suspeição. Tudo bem, a gente é do mesmo condomínio, mas eu nem vejo, eu vi ele uma vez na vida, né? Então não é um caso de suspeição. Até porque, né, para quem mora numa cidade grande, tudo bem, é difícil você conhecer um juiz, né? Ou quando muito você o conhece do próprio fórum, ali da atuação como advogado. Mas nas cidades pequenas, por vezes, os juízes são vizinhos, moram no mesmo condomínio, um frequenta a casa do outro, os filhos têm uma amizade, e daí acaba com que tem almoços, jantares, e isso pode, né? Se eu sou advogado da outra parte, isso me incomodaria e eu poderia trazer isso para o processo. Artigo 146, parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O que isso quer dizer? Vamos supor que o juiz é um processo lá de 2008. E daí o juiz ali vinha estipulando ali os prazos do processo, vinha coordenando ali todo aquele procedimento. Foi julgar a causa, o filho do juiz ele matriculou numa escolinha que tinha o filho da outra parte, tinha reunião de pais, eles fizeram uma amizade e daí foi levantado o impedimento ou suspeição. Neste caso, o tribunal vai precisar verificar em que momento foi feita essa matrícula na escola, que vocês se conheceram, que você se tornou um impedido ou suspeito. Então, não quer dizer que todo o procedimento vai ter que voltar lá da estaca inicial, tá bom? Ele vai voltar até o momento em que houve de fato impedimento ou suspeição do juiz. Mas veja o parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente um motivo de impedimento ou de suspeição. Então nada impede que volte a estaca zero se desde aquele momento o tribunal já observou que poderia ocorrer uma imparcialidade ou suspeição. Vocês viram, é um assunto delicado que a gente está trazendo aqui, né? Ninguém quer o juiz, né? Ele não quer que ninguém interprete ele como alguém parcial, né? Ele é alguém muito profissional para estar ali ocupando aquela posição que ele ocupa, especialmente dentro do judiciário, né? Então é uma situação delicada, mas o nosso código ele busca resguardar a total imparcialidade, é a paridade de tratamento entre as partes, que é um princípio que nós vimos lá no primeiro bloco, na nossa primeira aula. Então é sim um tema muito pertinente e que tem que estar aqui. Tá bom? Então, feito aí esse desabafo final de minha parte, né, mas que vocês precisam saber essas questões,
Vamos falar dos elementos da ação. Vamos supor que não foi o caso de impedimento ou suspeição do juiz, o processo está redondinho. Vamos falar então dos elementos da ação. Temos 3 aqui: partes, causa de pedir e pedido. Partes vocês já sabem: autor e réu. Essas são as partes do processo. Nós vamos ver lá para frente, aqui na parte geral ainda de processo civil, que você pode ter um ou vários autores, um ou vários réus. Isso nada impede. Mas quando a gente fala de partes aqui, é autor e réu. E isso também quer dizer, quando vocês estudarem os requisitos intrínsecos da petição inicial com a professora Cris, vocês vão ver que a qualificação das partes é um requisito da petição inicial, né? Você não pode ajuizar uma demanda no judiciário para falar assim, ó, eu quero cobrar 10 mil reais. Aí você não coloca réu, o juiz fala, não, mas tudo bem, você quer cobrar de quem esses 10 mil? Fala, ah, não sei, eu tinha visto ele na rua só. Vocês não sabem quem é? Eu disse, eu não, você tinha que qualificar as partes. Então, elementos da ação aqui, nós temos partes. Causa de pedir, um elemento objetivo da ação. Causa de pedir, a gente já falou também no primeiro bloco, que é o seguinte: você traz uma norma do Código Civil, você fala, olha, o Código Civil proíbe esse tipo de conduta. O que ocorreu comigo foi exatamente isso. Uma vez que o código proíbe e o réu praticou essa conduta contra mim, é aplicável ao meu caso, eu quero que ele me indenize. Então você precisa ter um justo motivo, uma causa de pedir dentro do processo, e você precisa, né, o advogado, daí no caso, precisa demonstrar isso ao juiz. Quanto mais mastigadinho, melhor. Eu não estou falando para você fazer uma petição inicial de 50 páginas e encher de abobrinha aquela tua petição inicial. Você tem que ser sucinto, especialmente na segunda fase da OAB. Somente o necessário. Mas isso não quer dizer que você vai jogar tudo de qualquer jeito. Você precisa demonstrar aquela causa de pedir dentro do processo. E por fim, pedido também é um elemento objetivo. O pedido, ele precisa ser certo e determinado, via de regra. Você não pode falar, juiz, o cara me lesou. Veja aí, juiz, quanto você acha que ele deve me pagar? Aí o juiz vai falar, não, meu amigo, você está contando aqui uma história de alguém que bateu no seu carro e você teve prejuízo para consertar. Quanto foi esse prejuízo? Você precisa demonstrar ao juiz. Fala assim, juiz, eu quero o quê? Que o réu me pague o conserto do carro, vírgula, no valor de 10 mil reais, por exemplo. Tá bom? Então o pedido ele precisa ser certo e determinado. Quando cair na sua prova elementos da ação, você já sabe. Partes, causa de pedir e pedido. Agora não, caiu condições da ação. Legitimidade e interesse, que nós já vimos lá no primeiro bloco da aula. Tá bom? Aqui nós temos, às vezes, uma identidade de elementos entre processos. O que acontece? As partes... Eu ajuizei uma demanda contra o Alex, que está aqui, operando aqui todo esse sistema para nós. Aí eu cobro 5 mil reais do Alex, né, porque eu emprestei para ele, ele não me pagou. Então eu falo para o juiz, condene o Alex a me ressarcir isso, a me pagar os 5 mil que eu emprestei para ele. Aí o juiz começou a demorar, poxa, eu expedi uma carta de citação, o Alex não assinou a R, e daí depois o juiz não despachava o processo, eu fui lá no cartório, conversei, tem muita fila, tem um monte de processo para julgar antes do teu. Ele fala, quer saber? Eu vou distribuir outra ação aqui para ver se vai mais rápido em outro cartório. Aí esse outro cartório recebendo fala, opa, mas espera aí, eu estou vendo que tem as mesmas partes, é o Fernando contra o Alex, a mesma causa de pedir, o empréstimo dos 5 mil, e o pedido que é para ele me ressarcir esses 5 mil. Nós estamos diante de um caso de litispendência, né? Uma ação pendente de julgamento com outra sendo distribuída. Então o nome é subjetivo, tem uma lide pendente. Então aqui um conceito é duas ou mais causas com igualdade total de elementos da ação. Então você pega os 3 elementos com igualdade total, estamos diante de um caso de litispendência. Então se lembrem disso, litispendência. Por isso que você precisa saber os 3 elementos da ação. Então, os 3 elementos, parte, causa de pedir e pedido. Se você encontra mais de uma ação com os mesmos elementos, litispendência. É isso que a OAB vai cobrar de vocês, tá bom?
ou coisa julgada. Aqui no final eu coloquei essa observação também, quando você já teve uma causa julgada, né, aquela primeira processo já encerrou, e você quis dar uma de esperto e distribuir outra vez, pedindo as mesmas coisas. Vai que eu recebo 2 vezes, né? Também vale a litispendência. Identidade total de elementos da ação a gente falou. Agora vamos ver quando a identidade é apenas parcial, ok? Temos o caso de conexão entre os processos do artigo 55, em que a causa de pedir ou o pedido é o mesmo, tá bom? Então, a gente pode eliminar um dos elementos aqui, idênticos, a gente vai estar diante de um caso de conexão. Lembrando, todos os elementos iguais, litispendência. Causa de pedir ou pedido igual, um caso de conexão. E daí o que vai acontecer? Para facilitar, lembra da simplificação procedimental, a nossa fortaleza do CPC? Você vai unir as ações. Fala, poxa, se já está aqui uma das 2 condições já é igual, vamos reunir essas ações e julgar junto. Porque senão ainda vai sair uma sentença diferente da outra, vai dar um maior problema. Então, uma simplificação de procedimento, você une elas. E também, por fim, temos o caso de continência do artigo 56 do Código de Processo Civil, que é identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o da outra. Mais, ok? Uma soma aqui. Então, você tem identidade de partes e causa de pedir, e o pedido de uma abrange na outra, um caso de continência. Professor, não entendi muito bem como que ocorre essa tal da continência. Olha só, imaginem o seguinte sentido. Eu alugo um apartamento para o fulano, tá? Contrato de 1 ano de locação, tá? Ele vai me pagar R$1.000 por mês. Dá 6 meses que o fulano está no meu imóvel, ele não me pagou nenhum aluguel ainda. E daí eu entro com uma ação contra o fulano, pedindo para que ele me pague aqueles 6 meses de aluguel. Fala assim, fulano, você não pagou nada até agora, me pague, juiz, ordene ele para me pagar esses R$6.000 atrasados. E daí o processo começou, foi a citação, a audiência de conciliação, enfim, deu 1 ano desse processo e ainda não terminou aquela discussão. Aí você fala, poxa, me precipitei, né? Eu entrei com a ação com 6 meses de atraso, quando o contrato era de 1 ano, agora já acabou o contrato, ele não me pagou os 12 meses. E agora, como é que eu faço? Porque aquela ação eu estou preso nos 6 meses. Aí você distribui uma nova ação que tem as mesmas partes, eu contra o fulano, a mesma causa de pedir, cobrança dos aluguéis que ele não me pagou. Mas o pedido da segunda causa, ele abrange o da primeira. Ele pega todo o pedido da primeira e ainda é maior. Então esse é um caso típico de continência. Identidade de partes, eu e fulano, causa de pedir cobrança de aluguel, mas o pedido de uma abrange o da outra, ok? Causa aqui de continência total. Vamos ver como que isso vai cair na hora da sua prova, fazer um exercício de fixação aqui? Olha só, 11º exame de ordem, hein? Os critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que pode levar à modificação da competência, quando fixada com base em critérios relativos, é a ocorrência da chamada continência, que acabamos de ver aqui. Assinale a alternativa que descreve corretamente continência. Vocês viram, a gente falou 5 minutos de continência e vocês vão ver que vocês já estão aptos a resolver essa questão. Letra A. Continência é o fenômeno que ocorre entre 2 ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. B. Fenômeno que ocorre entre 2 ou mais ações quando há identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Letra C. Fenômeno que ocorre entre 2 ou mais ações quando há entre elas identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, e todas tramitam em diferentes juízos simultaneamente. E letra D. Fenômeno que ocorre entre 2 ou mais ações quando possuem pedidos que, somados,
não ultrapassa o valor de 60 salários mínimos. Tá bom? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem. Quem não conseguiu responder ainda essa questão durante a nossa leitura, vem aqui nesse slide, pausa aqui, lê novamente o que tem aqui e volta a resolver a questão. Um minutinho para vocês. Vamos lá, pessoal. A correta, né, é a letra B. É exatamente a descrição do artigo 56 do Código de Processo Civil. A continência é um fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando a identidade de partes, causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Ok, pessoal? Sem maiores problemas, né? Eu acredito que vocês tenham matado essa de letra, e quem não acertou, esse é o momento de errar, porque lá na prova a gente vai acertar. Vamos adiante, artigo 14 do Código de Processo Civil, aplicação das normas processuais. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Por que isso é importante para a prova de vocês? Teve uma discussão muito grande quando a gente recebeu o novo Código de Processo Civil em 2015. Uma alteração assim substancial que a gente teve, não em termos de procedimento, era muito fácil a compreensão do artigo, mas ela foi muito boa, foi muito celebrada pelos advogados, que é o artigo 219, que dispõe que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juízo, computar-se-ão somente os dias úteis. E isso, né, teve advogado que soltou foguete com isso. Porque imagina, o embargo de declaração, por exemplo, você tem prazo de 5 dias. Então, se você tivesse uma publicação de uma decisão interlocutória, vamos supor, na quinta-feira, sexta era o primeiro dia do prazo, aí sábado, domingo, segunda, na terça já era teu prazo final. Agora, com o artigo 219, que diz que os prazos só seriam contados em dias úteis, quinta-feira publicada a decisão, sexta o primeiro dia, segunda, terça, quarta. Você ganhava um tempão para poder cumprir. Você ganhou, né, no caso, um tempão, ou seja, somente os dias úteis serão cobrados. E daí isso foi colocado em discussão aqui em cima, porque diz que a lei processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Então, quando o Código de 2015 entrou em vigor, os advogados ficaram, não, tudo bem, os prazos serão em dias úteis, mas esse processo que começou antes, que os prazos já eram em dias corridos, ele continua em dias corridos até terminar esse processo, ou seja, só para os processos que forem ajuizados depois desse Código de 2015, que os prazos serão úteis? Não. O artigo 14 ele nos diz que a aplicação será imediata. Então, salvo aqueles prazos que já estavam em curso, né, os prazos, né, que já estavam em curso, que a intimação já tinha sido feita em dias úteis, em dias corridos, desculpem, então todas as publicações, os prazos processuais que tivessem início após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 deveriam ser contados apenas em dias úteis. Então ela não retroage, porque você não pode ficar falando, então se era dia útil, eventualmente um prazo foi perdido lá atrás, ou houve uma alteração num procedimento que antes podia, mas agora não pode mais, então quando ele fez lá atrás, tem que desconsiderar aquele ato. É claro que não. Então a lei ela não retroage, mas ela aplica-se imediatamente. Não esqueçam do artigo 14. Então isso quer dizer, às vezes a OAB traz uma palavrinha ou outra que você sabe todo o conceito, mas ela te mata na palavra. Então falta um vocabulário na hora da prova. Então o que vocês precisam saber é que existem aquelas leis
aquelas leis ex nunc e ex tunc, né? E isso, muita gente faz confusão. Um macetinho que eu aprendi com um outro professor meu, né, durante a graduação, que para mim funcionou muito, e eu digo a vocês que o ex tunc é aquela legislação que bate na testa, T de testa, e vai para trás. Ao passo que o ex nunc é aquela que bate na nuca, N de nuca, e vai só para frente. Então, o Código de Processo Civil é uma lei ex nunc, né? Os efeitos dela não retroagem, mas são imediatos. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A gente tem o privilégio de trabalhar com o direito civil porque a gente tem o Código de Processo Civil, que disciplina todo o nosso procedimento. Tanto é que nós temos uma disciplina aqui no nosso curso só para a parte geral deles, e depois teremos também para a parte especial. Então a gente é privilegiado por ter ali todos os conceitos do procedimento dentro de um único código, que é o Código de Processo Civil. Mas o mesmo não ocorre em outras disciplinas, como nas matérias trabalhistas. Você tem na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, algumas pinceladas do procedimento do processo trabalhista, mas eles não esgotaram o tema igual foi feito no processo civil. Então, nas causas eleitorais trabalhistas ou administrativas, por mais que o próprio código deles tenham algumas coisas, né, algumas funções ali no que diz respeito ao procedimento, quando eles forem omissos, o Código de Processo Civil será utilizado subsidiariamente. Mas lembre-se, apenas quando for omisso. Se eventualmente a CLT trouxer um prazo, que aqui no Código de Processo Civil é um prazo diferente, se você está num processo trabalhista, você respeita a CLT. É só quando ela for omissa, você recorre ao CPC. Por isso que isso aqui é tão importante, né? Às vezes você está assistindo essa aula e fala, ó, vou só assistir para minha consciência não pesar, porque eu quero mesmo ser um advogado trabalhista. Mas ainda assim, você pode ter que utilizar esses conceitos que estamos passando aqui na nossa aula. Tá bom? Vamos adiante. Falar da competência da autoridade judiciária brasileira e também da cooperação internacional. Tá bom? Então, o nosso judiciário nacional brasileiro, né, quando que ele é competente para julgar um processo, ou se eventualmente tem uma pessoa, uma das partes do processo que mora fora, será que a gente pode se valer de um órgão externo, uma cooperação internacional para nos auxiliar naquele processo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu domiciliado no Brasil, inclusive pessoa estrangeira com agência filial ou sucursal no Brasil. Então, sempre que o réu da ação, aquela pessoa que você quer demandar contra, for domiciliado no Brasil, a autoridade judiciária brasileira é competente para julgar aquele processo. E quando eu coloco aqui, inclusive, pessoa jurídica estrangeira com agência filial ou sucursal no Brasil, a gente está falando aqui um exemplo, que para a gente visualizar melhor isso, vamos imaginar o banco... Pega o Banco Santander, né, que é um banco espanhol. Ele tem, às vezes, quer ajuizar uma demanda contra o banco, mas o banco originalmente ele é espanhol. Será que a justiça, o judiciário brasileiro é competente para julgar essa causa? Você vai para o primeiro ponto aqui, é domiciliado no Brasil? Ixi, domicílio, mas é uma empresa, né? Não parece muito claro. Não, mas a pessoa jurídica com agência, filial ou sucursal no Brasil, também ela confere, né, a competência para o Poder Judiciário brasileiro. Então você pode ajuizar uma demanda no Brasil contra o Banco Santander, por exemplo. Ou ainda, ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, aqui, né, vocês falam, professor, que novidade, né? Faz de conta que eu iria desconfiar disso aqui. Mas veja que na hora da prova, a FGV, ela quer te complicar. Então, ela pode trazer elementos na redação da questão para tentar te confundir. Por quê? Um fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, vamos supor, alguém te dá você recebe um soco na cara de alguém, no meio da rua. Aí você quer demandar contra essa pessoa depois por dano moral, aquilo te gerou um abalo psicológico, né? Porque você não ficou com uma crise de pânico, não consegue mais sair na rua. Mas vamos imaginar que você é inglês, né? Nascido em Londres, e o cara que te deu o soco é francês, nascido em Paris. Aí você fala, poxa,
Mas como é que fica nesse caso? Será que eu posso pedir para a Justiça Brasileira julgar esse meu processo? Aí você vai se lembrar da nossa regra de competência. Nenhum dos dois é domiciliado no país, mas o fato ocorreu em Curitiba, por exemplo, né? Durante a Copa do Mundo, que tínhamos vários estrangeiros, então um fato ocorrido no Brasil, a autoridade judiciária brasileira é competente para julgar. Quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, também confere essa competência ao Poder Judiciário brasileiro. Vamos supor que empresas estrangeiras, né, uma empresa chinesa vai fornecer metal para uma empresa argentina. Então elas combinam que a entrega desse metal vai sair da China de navio, vai chegar no porto de Paranaguá, no Paraná, a empresa argentina vem buscar e ali se encerra a obrigação. É a entrega da mercadoria chinesa para um comprador argentino, mas no porto de Paranaguá. A obrigação tinha que ser cumprida dentro do Brasil. Se eventualmente tivermos um problema nessa relação, é possível sim que a autoridade judiciária brasileira julgue essa demanda. Ação de alimentos em que o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Os pais se separaram, a criança, o menor, ele vai pedir, né, alimentos, vamos supor, ele está sob a guarda da mãe, pede alimentos para o pai, né? Então, se ele tiver domicílio ou residência no Brasil, independentemente do domicílio do pai ou do domicílio da mãe, enfim, ele pode ajuizar essa demanda no país. O réu que tiver vínculos no Brasil, exemplo, né, tem uma renda fixa, né, ele é empregado numa empresa que é nacional ou tem propriedades aqui. E essa aqui é bem interessante porque a gente falou tanto de domicílio, né, que às vezes você fica com isso na cabeça, essa chavinha. Tem que lembrar do domicílio, é o domicílio, é o domicílio. E às vezes não. Veja que se um réu, vamos supor, um israelense, ele quer cobrar, uma pessoa quer cobrar um israelense, essa pessoa está morando no Uruguai, ela não conhece a jurisdição de Israel, fica com medo de demandar em Israel por não conhecer os procedimentos de Israel, mas o Brasil está muito mais próximo, né? Ela entende, o espanhol entende um pouco do português, enfim, é muito mais fácil. E ela verifica que ele tem um apartamento na praia, né, em Balneário Camboriú, vamos assim pensar. Então, se ela verifica que ele tem uma propriedade no Brasil, ela pode também demandar na jurisdição nacional, ou seja, perante o Poder Judiciário brasileiro. Ok, pessoal? Agora vamos falar então do que compete exclusivamente à autoridade judiciária brasileira. Veja a diferença. Nós estávamos falando aqui do modo geral, porque aqui no caso do israelense, eu dei para vocês o exemplo de que a pessoa do Uruguai tinha receio de utilizar a jurisdição de Israel, por não conhecer, e optou por demandar no Brasil, porque viu que ele tinha uma propriedade na praia aqui no Brasil. Mas existem casos em que somente o Poder Judiciário brasileiro vai ser competente para julgar aquela demanda. É a competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Como a gente vai levar um tempinho a mais para respeitar o nosso tempo de aula aqui, vamos encerrando este bloco aqui nessa matéria e a gente volta então no terceiro bloco de processo civil parte geral, falando quando que a competência é exclusiva da jurisdição brasileira, em quais processos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo bloco.